pouco mais de 7 anos, surgia o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, ungido com uma luz no fim do túnel, para ser a ferramenta de recuperação da sucateada infraestrutura brasileira e, com isso, dar novo alento à baixa competitividade dos nossos produtos e tornar a vida de grande parte da população menos sofrida, com avanços na mobilidade urbana das cidades. Mas, ao olharmos o que aconteceu de lá para cá, como mostra a reportagem dessa edição, pouco se avançou. Em média, os investimentos em infraestrutura ficaram pouco acima dos 2% do PIB, quando era necessário mais que dobrar esse percentual. No ano passado, por exemplo, se investiu 2,4% do PIB e a previsão para este ano é algo ao redor de 2,5%. Responsável por 23% do PIB e 27% dos empregos gerados no país, o agronegócio, outro tema da revista deste mês, sinaliza que mudanças devem ser adotadas para que mantenha sua sólida expansão. Nos últimos 14 anos, por exemplo, as exportações do setor cresceram 230%. Pelo menos 4 motivos são elencados como prioritários: melhor infraestrutura, ampliação do seguro rural, política mais ativa da defesa sanitária e aumento dos gastos em pesquisa. Apesar de a produção industrial ter crescido 0,7% em julho, depois de 5 meses consecutivos de queda, não há sinais seguros para se acreditar em uma mudança na trajetória minguada do crescimento do PIB, que amargou uma retração de 0,6% no segundo trimestre deste ano. O que é reforçado pelo pessimismo de empresários e consumidores, espelhados em parte pelos índices de confiança calculados pelo IBRE, que despencam ladeira abaixo, chegando a níveis semelhantes aos do início de 2009, quando da crise mundial, como retratado pela revista. Para Joaquim Falcão, diretor da Escola de Direito FGV Rio, a corrupção não é uma questão partidária, individualizada ou mesmo nacional. O mensalão teve um foco específico, que não foi somente o PT, mas as relações entre instituições públicas e privadas, o Congresso, partidos políticos, parte do empresariado, bancos, agências de publicidade e por aí vamos. O Estado sozinho não faz corrupção, defende em entrevista à revista. A Carta do IBRE se debruça sobre os avanços conseguidos com as políticas sociais e os mecanismos que possam aprimorar ainda mais essas políticas. A criação de um cadastro geral para todos os programas sociais possibilitaria a eliminação de duplicidades, dando mais eficiência e transparência ao Estado.